Sabendo que os valores lógicos da proposição P e Q são respectivamente. O que é respectivamente? P vai ser verdade e Q vai ser falso. Assinale o item que representa o valor lógico, verdade. Então, nós vamos fazer essas 4 operações, 5 operações, e no final a gente vai ver quem vai dar verdadeiro e quem vai dar falso. Ele quer apenas a resposta falsa. Então, ó, o item A, ele é não P ou Q, então Q, certo? Então aqui a gente vai, primeira coisa, alterar os valores, né? P é verdade e Q é falso. Logo, nesse caso, eu tenho aqui, ó, não P. Então, ó, não verdade ou Q é falso, então Q falso. Na nossa primeira aula, a gente aprendemos a nossa hierarquia de resolução, que a primeira coisa que nós fazemos é negação. Segunda coisa que nós fizemos é o nosso conectivo E. A terceira coisa que nós fazemos é a nossa disjunção, que é o conectivo OU. A quarta coisa que nós vamos fazer é disjunção exclusiva, que é o nosso OU. A quinta é a nossa condicional e a sexta bicondicional, certo? Então nós vamos seguir essa hierarquia de resolução. Vamos lá. Então, aqui eu percebo que nós vamos fazer primeiro essa negação. A negação, ela só altera o seu valor lógico. Então, se aqui é verdade, com a negação ela vira falso. Então, nós temos o conectivo ou falso, então falso. Então, eu vou fazer essas linhas, certo? A nossa segunda coisa, ou a nossa segunda operação vai ser ver se vai ter o nosso conectivo E. Não tem o E, então vou pular para o próximo, que é o nosso conectivo OU. Então tem OU, então vou fazer esses dois. Então, no conectivo OU nós temos duas regras. A primeira regra é se tiver pelo menos uma verdade, a resposta é verdadeira. E a segunda regra é o quê? Tudo falso para ser falso. Eu percebo que aqui, ó, eu vou ter tudo falso. Então, se eu tenho tudo falso, logo a minha resposta é falsa. E por fim, eu tenho conectivo então falso. No conectivo então, eu tenho apenas uma regra, que vai ser o quê? Vera, Fischer, falsa. Se, ó, eu percebo que aqui eu tenho o quê? Fischer, Fischer. Logo, então, Fischer, Fischer, a resposta é verdadeira, certo? Logo, a minha resposta A é verdade. Agora eu vou fazer P, ó, P ou Q, então Q. Vamos lá. P é verdade ou Q é falso, então falso, certo? Aí vamos lá. Aqui no ou eu preciso de apenas uma verdade para ser verdade. Então aqui eu tenho uma verdade ou falso, então eu tenho uma verdade, verdadeiro, então falso. No conectivo então, nós vamos trabalhar o quê? Com Vera, Fischer falsa. Aqui deu Vera, então Fischer, logo minha resposta é falsa. Opa, aqui é verdade. Ó, tá certo aqui. Então, eu posso excluir o item B. O item C, você percebe que eu vou trabalhar P, então o que? Então, o item C é o que? Verdade, então falso. Logo aqui vai dar o que? Vera Fischer, falsa. Também vou excluir o item C. O item D, eu tenho o conectivo se somente se. A regra do se somente se, eu tenho P, que é verdade, se somente se, falso. Qual é a regra do se somente se? Primeira, valores iguais para a resposta ser verdadeira. Segunda, valores diferentes para a resposta ser falsa. Deu valores diferentes, logo a minha resposta é falso. E por fim, eu tenho que é falso e P verdadeiro ou
que é falso. Então, primeira coisa que nós fizemos vamos fazer o que está no parênteses, certo? Quando aparece o parênteses, nós somos obrigados a respeitar parênteses, colchetes e chaves. Se não apareceu essa ordem, nós vamos resolver por essa ordem. Vamos lá. Aqui eu tenho verdade ou falso. Então, qual é a regra do ou? É pelo menos uma verdade para ser verdade ou tudo falso para ser falso. Aqui apresentou uma verdade, logo uma resposta é verdadeira. Aqui falso e. Conectivo e. Qual é a regra do conectivo e? É tudo verdade para ser verdade ou pelo menos uma falsa para ser falso. Logo minha resposta é falsa. Então por isso eu só tenho a alternativa letra A. Aqui agora, a segunda questão. Uma sentença afirmativa pode ser verdadeira ou falsa. Aqui ele está explicando. Quando é uma proposição aberta, quando é uma proposição fechada. A sentença, uma sentença é composta com o conectivo de conjunção, representado no português com a letra E, mas, entretanto. Aqui ele está ensinando para vocês que eu tenho, quando é uma proposição composta, é ligado por duas proposições simples, por um conectivo lógico. Nesse caso, ele usou o E. A sentença, ou a alternativa que corresponde à descrição é. Aí vamos lá. Ele quer saber o E. Vamos lá. Ele quer saber da conjunção E. Nós temos duas regras, né? Primeira regra, tudo verdade. Opa, esperem, deixa eu botar um pouquinho mais baixo. O conectivo E. Nós temos duas regras. Nós temos tudo verdade para ser verdade. Se der pelo menos um falso, minha resposta vai ser falsa, certo? Vamos lá. Bora analisar cada alternativa. Alternativa A. Deixa eu botar de amarelo, ó. O número natural 4 é par, então, ó, aqui eu tenho ó, 4 é par. E o nosso conectivo, vou botar de verde, é ímpar. Então, ele está falando o seguinte. Ele está falando que o número 4 é par e ímpar. Então, aqui eu tenho uma proposição P, aqui eu tenho uma proposição Q, e nós temos um valor lógico E. 4 é par? Sim, é verdade. 4 é ímpar? Não, é falso. A regra do E, tudo verdade para ser verdade. Então, logo aqui deu um falso, logo minha resposta é falsa. Aí vamos lá. Amarelo, ó. Porto Alegre, ó. Porto Alegre é capital do Rio Grande do Sul. Aí apareceu, ó, mas botar de azul. Rio de Janeiro é capital de São Paulo. Vamos lá. Aqui ele está dizendo, o amarelo vai ser o P. Bota aqui, ó. O amarelo vai ser o P. O conectivo E. O azul vai ser o Q. Vamos lá. Porto Alegre é capital do Rio Grande do Sul? Sim, é verdade. Aí, E. Rio de Janeiro é capital de São Paulo? Não, é falso. Então, regra do E, tudo verdade para ser verdade, ou pelo menos um falso para ser falso. Logo, minha resposta é falsa. Vamos lá. O número 12 é maior, ó, o número 12 é maior que 4 e verde 20. Aí bora botar em linguagem de raciocínio lógico, ó. O número 12, P,
é maior que 4 e maior que 20. Então, ele está falando que 12, ó. Vou botar aqui 12. Ó, 12 é maior que 4. Sim, é verdade. Ele está falando que 12 é maior que 20. Não, isso é falso. Então, eu tenho P, verdade, e falso. Logo, minha resposta é falsa. Certo? Vamos lá. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Uhum. Brasília e Porto Alegre são capitais do Rio Grande do Sul. Então, Brasília. Opa, foi demais. Brasília e Porto Alegre são capitais do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Aqui você percebe que é falso. Por quê? Vamos lá. Brasília é capital do Brasil. Porto Alegre é capital do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho falso e verdade. Logo, minha resposta é falso. Certo? E por fim, nós temos nossa alternativa verdadeira. Aham. Vamos lá. 4 é número par. Entretanto, uma conjunção adversativa. Já pensa que português não está em matemática? Tá. 4 é menor que 5. Vamos lá. Ele está falando o seguinte. Ó, 4 é par e 4 é menor que 5. 4 é par? É. 4 é menor que 5? É. Então, regra do E, duas verdades para ser verdade. Então, logo minha resposta é verdadeira. Certo? Aí vamos lá. Questão 3. Se Paulo foi ao banco, ele está sem dinheiro. Então, ó, aqui aí, ó, julgue os itens seguintes. Se a proposição P, Paulo está sem dinheiro, que Paulo foi ao banco, se forem proposições consideradas ou forem falsas, então a proposição considerada verdadeira. Então ele está dizendo que Paulo está sem dinheiro é falso. Paulo foi ao banco é falso. Vamos lá. Aqui, ó, nós vamos pintar aqui um bocado de coisa, ó. Aqui, ó, se, opa, vou botar de verde. Se, em, ó, vírgula, né? Lembra que apareceu se mais vírgula? Deixa eu apagar só, eu quero pegar a vírgulazinha. É muito difícil pegar a vírgula. Pronto. Se eu tenho se mais vírgula, eu estou trabalhando com conectivo. Então, vamos lá. Aqui apareceu uma coisa importante, ó. Apareceu, vou destacar de vermelho. O não. O que é o não? O não apenas altera o seu valor lógico, certo? Ó. Aí vamos lá. Opa, amarelo. Lá, aqui diz, ó, Paulo foi ao banco. Você percebe que tá igualzinho, ó. Paulo foi ao banco, né, ó. Então, então eu vou obedecer o nosso que tá de preto, que. E aqui nos mostra o seguinte. Uhum. Ele está sem dinheiro. Você percebe que tá igualzinho aqui, ó. Está sem dinheiro. Logo, é a minha proposição P. Então, vou botar aqui P. Ele disse que P e Q são falsos. Então, falso, falso, conectivo. Então, porém, eu tenho que lembrar desse não bem que assim, ó, do negativo. Vamos lá. Então, primeiro eu faço quem? O não.
depois o e, depois o ou, depois o ou, depois então, depois se, somente se. Essa é a minha regra. Apareceu não, vou fazer logo não. O não altera apenas o valor lógico. Então, se aqui é falso, com negação, logo vai ter verdade. Então, falso. Você percebe que apareceu quem? Apareceu Vera Fischer no conectivo, então. Logo, posso dizer que Vera Fischer é falsa. Aqui diz que essa minha resposta era para dar verdadeira. Então, deu falso. Não tá errado. Deixa eu beber aqui uma água um pouquinho. Vamos lá. Aí aqui diz, ó. A partir do preenchimento da tabela verdade, abaixo corresponde P, I, Q, I, R, então P e R. É uma tautologia. Vamos lá. Tautologia quer dizer o quê? E após a minha operação, isso aqui tudo vai dar uma tabela, vai dar uma coluna toda verdadeira. Aí vamos lá. Aqui nós estamos trabalhando com quantos conectivos lógicos? Nós estamos, ou quantas proposições? Estamos trabalhando com uma, duas, três. Nós estamos trabalhando com três proposições. Se é três proposições, então a nossa tabela verdade vão ter quantas linhas? 2 elevado a 3 vão ter 8 linhas. Beleza? Então vamos lá. Bora construir bem aqui assim, ó. Eu tenho P, eu tenho Q, eu tenho R. Então, ó, tenho uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, cinco linhas, seis linhas, aí tá, sete linhas, oito linhas. Pronto, vamos lá. Ó, eu vou chamar esse de amarelo. Vou chamar esse de amarelo aqui de A. Então, aqui vai ter uma coluna da resposta A. Eu vou chamar esse de verde minha coluna B. E por fim, a minha resposta, o que ele quer é a coluna C, que é essa operação com essa com o conectivo. Então, tá bem que assim. Então, primeiro eu vou fazer tudo que é do E, depois vou fazer tudo que é do OU e depois vou fazer a minha operação. Vamos lá. Eu tenho três colunas. Ou eu tenho 8 linhas, né? Então, a primeira coluna eu vou, eu vou preencher como? Metade verdadeiro, como eu tenho 8, então, ó, verdade, 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 verdade. E por fim eu tenho falso, 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 falso. 4 verdadeiro e 4 falso. Na segunda coluna é a metade da metade. Então, qual é a metade do 4? 2. Então, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, aí falso e falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Então vamos lá. Aqui tem um falso, tem um falso, aqui tem um falso, aqui tem um falso. E sempre a última coluna ela é mesclada, metade verdadeiro e metade falso. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, vou botar aqui o pincel. Falso, falso, falso e falso. Pronto. Então, a primeira operação é o nosso conjunto A, certo? O A é esse de amarelo. Ó, você percebe que aparece e tudo seguido, né? Primeira regra do E, tudo verdade para ser verdade. E a segunda regra do E é o quê? Tudo, aparecer um falso, minha resposta é falsa. Você percebe que apenas a primeira coluna, a primeira linha é verdade. Então, eu tenho na primeira linha verdade.
Ó, apareceu falso aqui, dois falso, 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 falso e tudo falso. Então, repetindo, regra do E, tudo verdade para ser verdade. E a segunda regra, apareceu um falso, logo minha resposta é falsa, certo? Então, vou botar tudo falso. Vamos lá. Qual é a regra do OU? Ó, no de verde, ó, botar o B. No de verde, eu estou olhando a coluna P e estou olhando a coluna Q. Qual é a regra do OU? Se apareceu uma verdade, minha resposta é verdadeira. Ou se apareceu tudo falso, minha resposta é falsa. Você percebe que vai aparecer falso, ó, apenas nessa penúltima linha e nessa última linha, ó. Aqui está aparecendo, ó, falso e falso, e aqui está aparecendo falso e falso. E nas outras vão ser o quê? Tudo verdade. Então, ó, aqui é falso, e por fim nas outras tudo verdadeira, ó. Apareceu duas verdades, ó. Verdade, verdade, verdade. Verdade, verdade, verdade. Verdade, falso, verdade. Verdade, falso, verdade. Falso, verdade, falso, verdade. Verdade, verdade. E por fim, eu vou analisar agora a minha resposta. A, então B. Lembra que na regra do então, eu tenho que ter o quê? Vera, Fischer, então falsa. Você percebe que aqui, ó, eu tenho Vera e Vera. Minha resposta é verdade. Eu falei para vocês que no conectivo então, se começou com falso, então eu não sei essa resposta, eu posso admitir que o meu valor é verdade. Você percebe que toda essa coluna. Traço amarelo fica bom? Você percebe que aqui apareceu, ó, tudo falso. Se eu não soubesse nenhum desses valores, certo? Vou botar de preto. Se eu não soubesse nenhum desses valores, eu pude admitir que também aqui a minha resposta ia dar tudo verdade. Verdade, 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 verdade. Certo? E por isso, ó, ele quer saber essa coluna aqui assim. Eu fiz toda a operação para saber se essa coluna era tudo verdade. Tudo verdade é uma tautologia. Então, por isso deu certo. Se por acaso, contudo, todavia, aqui aparecesse um amaldiçoado de um falso, não era tautologia, nem contradição, era contingência. Contingência mesclou contingência, mas aqui é tudo verdade, logo minha resposta é verdadeira. Vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, ó. Aqui vem a pergunta, considerando a proposição. Ele dá uma coisa bem grandona, depois vai ver que é bem facinho. Vamos lá. Julgo o item a seguir. Ele fala aqui, ó. P e S é verdade. E ele fala que Q e R são falsos. Então, logo, o valor da minha proposição da questão acima é falso. Então, a gente vai botar todos os valores lógicos. O bom que aqui ele já deu o chaveamento, né? Primeiro você resolve quem? O colchete, depois o parênteses, depois a chave. E depois disso, nós temos o nosso conectivo. Não, e, ou. Então, se, somente se. Certo? Vamos lá. Aqui, ó. Primeiro, bora botar os valores lógicos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, senão não vai dar tempo de... Não vai ter espaço suficiente para fazer a questão toda. Vamos lá. Aqui, ó. Primeiro, bora botar quem é verdadeiro, ó. P é verdadeiro. Deixa agora afinar agora. Então, P é verdadeiro. P e S são verdade. P verdade, P verdade. Lembrando que aqui tem uma negação, uma negação. P verdade, verdade.
E os demais são falsos. Então eu tenho que botar de vermelho. Aqui é falso. Aqui é falso. Aqui é falso. Aqui é falso. E de preto eu vou botar os conectivos, viu? E aqui tem isso aqui. Então, aí tem isso aqui. E tem isso aqui. Tem isso aqui. Aí fecha isso aqui. Aí tem um ou. Aí tem isso aqui. Aí tem um esse. Tem um e. Fecha. Se somente se. Fecha. E fecha. Vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer a nossa. Vou botar bem aqui, ó. Negação. E. Ou. Então. Se somente se. Você deve obedecer essa regra. Vamos lá. E depois, se aparecer parênteses, colchetes e chaves. Vamos lá. Primeiro, bora fazer isso aqui, ó. Não verdadeiro. Se é não verdadeiro, logo a minha resposta é falso. Deixa eu botar aqui falso. Certo? Vamos lá. Pronto, eu só tenho essa negação, então vamos. Aí vou diminuir, vou tirar esse parênteses bem que assim, certo? Você percebe que o último que eu vou fazer é esse, porque todos os outros têm chaveamento. Então vamos lá. Primeiro vou fazer os parênteses. Verdadeiro ou falso. Regra do ou, pelo menos uma verdade para ser verdade. Logo aqui minha resposta é verdadeira. Os conectivos eu coloco no final de preto, viu? Para você não confundir. Aqui eu tenho. Aí venho para esse chaveamento, né? Que é falso e falso. Regra do E. Tudo verdade para ser verdade. Ou aparecer um falso, minha resposta vai ser falsa. Agora vamos para esse lado. Conectivo E. Tudo verdade para ser verdade ou um falso para ser falso. Aqui vai dar verdadeiro. E por fim, aqui nós temos o nosso conectivo que eu esqueci. Que é o E. Então aqui vai ser o quê? Falso com falso. No conectivo E, nós temos falsidade também. Aí vamos lá. Aqui nós temos a nossa chave, né? Aqui nós temos o nosso parênteses. Por fim, eu tenho se somente se desse lado. Ou Silveira. Vamos lá. Aqui diz. Quando eu estou trabalhando com conectivo, então, eu tenho a minha seguinte proposição. Ou a minha regra, quer dizer, que é Vera, Fischer falsa. Aqui deu Vera, deu Fischer, no então, logo minha resposta é falsa. O conectivo ou. No se, somente se, eu tenho duas regras. Tudo verdade para ser verdade ou tudo falso para ser falso. Ou tudo não, se valores iguais para resposta verdadeira, valores diferentes para resposta falsa. Aqui eu tenho valores diferentes, então logo minha resposta vai ser falso. Estou trabalhando com o ou, então a regra do ou é tudo falso para ser falso, logo minha resposta é falsa, certo? Então, achei minha resposta falsa, ele diz que vai dar um valor falso, logo está correto. Temos mais outra aqui. Ele quer saber o que vai dar. Vamos lá. Uhum. A de amarelo. Vermelho logo. Vamos lá. Considere, ó, considere uma proposição A sendo falsa e B e C, elas são valores verdadeiros. B e C. B e C são proposições verdadeiras. Qual o valor lógico da proposição abaixo? Então vamos lá. Então, ó,
A é uma proposição falsa. Então, bora botar logo os falsos. A é falso. A é falso. E as demais são verdadeiras. Então, vamos lá. Aqui nós temos não, verdade. Aqui nós temos não, verdade. Aqui nós temos verdadeiro. Aqui nós temos verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos lá. Agora bora botar os conectivos e o chaveamento. Aqui nós temos conectivo ou. Aqui nós fecha. Se, somente se. Abre, conectivo e. Fecha, fecha. Nós temos um então. Aqui chave. Ou chave não. Parênteses, colchete. E. Pronto. Vamos lá. Primeira coisa que nós fazemos, negação. Depois o e, depois o ou, depois o ou, então, se, somente se. Então, vamos lá. Apareceu negação? Apareceu uma e duas negação. Bora. Negação só altera o valor lógico. Se é verdadeiro, logo vai virar falso. Vamos lá, bora apagar. Botar falso aqui. E também falso aqui. Pronto. Não tem mais negação. Agora nós vamos olhar quem. Como está tudo chaveado, então, colchete, parêntese e chave. Então, bora responder logo os colchete. Não, os parênteses. Então, ó, falso ou falso. Regra do ou, pelo menos uma verdade para ser verdade ou tudo falso para ser falso. Regra do e. Aqui, ó. E, tudo verdade para ser verdade ou pelo menos um falso para a resposta ser falsa. Depois eu coloco os conectivos de preto. Se acalma. Vamos lá. Aqui nós temos, de novo, conectivo E. Conectivo E, tudo verdade para ser verdade, ou pelo menos um falso para ser falso. E no conectivo ou, de novo, sempre esqueço um. Pronto. Vamos lá. No conectivo ou, pelo menos um verdade para ser verdade, ou tudo falso para ser falso. Logo aqui vai dar uma resposta verdadeira. Aí vamos lá. Agora bora botar os conectivos. Se, somente se. Aqui nós temos nossos parentes. Aqui temos o então. E por fim temos nosso parente. Temos o conectivo e. Vamos lá. Vou analisar esse lado. Vamos lá. Conectivo se, somente se. É o quê? É valores iguais para a resposta ser verdade ou valores diferentes para a resposta ser falso. Deu valores iguais? Deu. Minha resposta é verdade. No conectivo e é o que? Se tem um falso, logo minha resposta é falso. E vamos trabalhar agora o conectivo então. Aqui eu tenho o quê? Tenho Vera, tenho Fischer, logo minha resposta é falsa. Então, alternativa letra E. E por fim, a nossa última questão. Aqui ele fala o seguinte: seja uma proposição T formada por outras duas proposições. Então, nós temos duas proposições, que é P, se, somente se, que, e P, então que. Analisando a tabela verdade, P e T, é correto afirmar. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer a tabela verdade. Então, são duas proposições, bora botar aqui do lado, ver se vai caber. Então, nós temos a proposição P, E, e nós vamos ter um bocado de coluna. Por que a gente vai ter um bocado de coluna? Porque a gente vai fazer um bocado de operações. Vamos lá. Se nós temos duas proposições, nós temos quatro linhas. Então vai ser o quê?
verdade, verdade, falso e falso. E a segunda vai ser o quê? Verdade, falso, verdade, falso. Vamos lá. Eu vou ajeitar essa minha operação, certo? Ó, então eu tenho, ó, P, se somente se que e P, então que, certo? Vamos lá. Primeiro, ó, sempre, primeira coisa que nós vamos ver são os conectivos. Primeiro é o não, depois o e, depois o ou, depois o ou, depois o então, depois o se, somente se. E depois nós vamos analisar se tem chaveamento, parênteses, colchete e chave. Você percebe que um lado tem chaveamento, o outro lado não. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai botar um dos chaveamentos, certo? Vamos lá. Aqui você percebe, ó, que nós temos, ó, P, se, somente se e. Vamos lá. Na ordem, negação, não é nenhum dos dois. Depois, o e. Então, nós vamos fazer. Pronto. Então, nós vamos botar um chaveamento bem aqui. Por quê? Porque a gente vai pegar essa resposta daqui de dentro e nós vamos analisar com o conectivo E, certo? E depois dessa resposta, então nós vamos analisar com se, P, se somente se. Então, o primeiro item que nós vamos fazer é o quê? P, então que. Depois, nós vamos analisar essa resposta. Isso aqui eu vou chamar de A, viu? Para não levar. Então, nós vamos analisar Q e A. E, por fim, para não levar isso aqui tudo, eu vou chamar isso aqui de B. Então, nós vamos analisar P, se somente se B. Pronto. Agora, deixa eu botar bem aqui mais pro lado. Aí, vamos lá. Agora, deixa eu ajeitar aqui. Só vou reescrever, que ficou muito no canto, viu? P, então Q. Depois nós vamos fazer o quê? Q e A. E depois P, se somente se P. Aí vamos lá. Primeiro nós vamos fazer isso. P, então Q. Qual é a regra? Vera, ficha é falsa. Eu percebo que só tem essa linha que vai dar vera, ficha é falsa. Então aqui vai dar falso. E as demais colunas vão dar verdadeira. Verdade, verdade, verdade. E agora a gente vai analisar Q e A. Ó, Q e A. Então, vou analisar essa coluna. Cadê? Marca texto. Deixa eu apagar essa linha preta. Então, nós vamos analisar essa coluna e essa coluna. Certo? Qual o conectivo? No E. Regra do E, tudo verdade para ser verdade. Então, as duas primeiras linhas são verdadeiras? São. As duas primeiras linhas são verdadeiras? Não, são falsas. As duas segundas linhas são verdadeiras? São. Logo, verdade. As duas segundas linhas são verdadeiras? Não, são falsas. Então, falso. Porra, Jancho. Falei uma coisa, botei outra. Pronto. Vamos lá. E agora ele quer que analise o quê? Ele quer que analise a coluna. Vou botar de verde. Bem pedagógico. Quer que analise essa coluna e essa coluna. Professor, era tão bom se lá na prova desse marca-texto para a gente usar. Era ótimo. Vamos lá, nós vamos analisar essa coluna no se, somente se. Vamos lá. Regra do se, somente se. Valores iguais para a resposta.
verdadeira. Valores diferentes para respostas serem falsas. Certo? Vamos lá. Aqui a gente observa uma coisa. Fazendo a resposta, nós observamos que deu, ó, e deu a nossa tabela verdade do se somente se, certo? E também nós percebemos que aqui é uma contingência, certo? Aí vamos lá. Aí ele quer que a gente analise as nossas alternativas. É uma disjunção? Não. Nós percebemos que é a nossa bicondicional. Ela não é uma contradição. O que é uma contradição? Vamos lá. Quando é contradição, quando a minha resposta, bota aqui R1, certo? A minha resposta, depois de todo o meu trabalho, desce tudo falso. Isso aqui é uma contradição. Logo, não deu isso. Se não deu, ó, ele fala que não é contradição. Não é contradição. É verdade, não é contradição. É uma contingência. Logo, a minha alternativa, letra B. Construir uma tabela de tautologia. Não construir uma tautologia. Tautologia é quando dá tudo verdade. Não possui valores lógicos verdadeiros. Sim, apresenta valores lógicos verdadeiros. Possui exatamente um valor lógico falso. Vamos analisar lá. Apareceu quantos valores lógicos falsos? Apareceram 2. Então, errado. Alternativa letra E. Ou alternativa letra B. Certo? E por fim ficou a nossa aula questão. Agora eu vou abrir o nosso tira dúvida.